Então, vimos anteriormente sobre a estratégia O dos Cidas Leais, como surgem os líderes carismáticos, os líderes hiperbóreos, e dentro da estratégia O, às vezes pode surgir de uma forma não tão perceptível alguns líderes do próprio sistema que incorporam certas ideias hiperbóreas, só que de forma inconsciente. Daí cabe a nós, como estudantes da sabedoria hiperbórea, observarmos e analisar com prudência, né? Se trata de um caso de um líder carismático ou de um enganador a serviço da sinarquia para favorecer o governo mundial. E falando de governo mundial, gente, hoje vamos apresentar a ideia de império universal, que é uma visão de mundo baseada na aplicação da sabedoria hiperbórea, quando um líder carismático se guia por princípios hiperbóreos, seja de forma inconsciente ou consciente. Inevitavelmente, esse líder ele irá incorporar em suas ideias a visão de mundo baseada no império universal, isolando seu povo das tendências evolutivas, né, que a gente já conhece, que se guia por paz e amor, progressismo, liberalismo, comunismo, capitalismo, entre tantos ismos aí que foi criado pelo sistema, né? E a ideia de um império universal, ela é um contraponto à sinarquia mundial de Jeová Satanás. Podemos dizer também que se trata de uma que se encaixa dentro de uma nova ordem mundial, só que ao contrário, né? Ao contrário daquilo que a sinarquia deseja impor no mundo. E isso inevitavelmente levará a um conflito de ideias, né? Da pomba contra a águia. É a ideia de um governo mundial cujo povo eleito exerce domínio sobre os demais povos contra a ideia de um império universal. E o que é esse império universal? Do que se trata essa ideia de mundo? A sabedoria hiperbórea ela nos dá um vislumbre do que seria através de uma exemplificação do que foi o Império Greco-Romano. O Império Greco-Romano ele herda conceitos hiperbóreos de império universal, que já foi praticado também por outros povos, né? Quando o império se expande seguindo esse conceito, os povos conquistados pelo império eles passam a se integrar ao império. Porém, não se exige submissão cultural, a língua do povo conquistado é mantida, os costumes, as tradições. A única coisa que se exigia dos povos conquistados era o valor e a valentia, né? Porque se entendia que a incorporação de um povo valente ao império iria fortalecer o império. Por isso não se acabava com todos os costumes daquele povo. Por isso que Roma era um império formado por vários povos, né? Tinha gregos, celtas, egípcios, até judeus, né? E muitos outros povos. O panteão romano era formado por diversos deuses de diversas culturas. Não importava qual era a crença dos povos conquistados, desde que os cidadãos fossem de valor ao império, demonstrassem valor. Não havia necessidade de impor costumes romanos à força, de destruir a ancestralidade daqueles povos, pois isso era contra os princípios de honra. Um exemplo foi quando Alexandre ele conquista o Egito, ele não obriga os egípcios a falarem a língua grega, ele não destrói a cultura egípcia. Então, se um povo anseia formar um império, é dado dois modelos, né? A sabedoria hiperbórea ela fala de dois modelos do qual esse povo irá seguir. O modelo greco-romano, que foi o apresentado agora, que se baseia em princípios hiperbóreos de honra, onde o povo conquistado não é aniquilado. E tem o outro modelo que vamos falar agora, que é o modelo cartaginês anglo-saxão. Por que cartaginês? Porque a origem dele se deu no Cartago, como herança fenícia. Cartago foi uma colônia dos fenícios. E por isso que ele leva esse nome, né, de cartaginês. E anglo-saxão? Por que é anglo-saxão? Porque atualmente
são os anglo-saxões, formado pelos Yankees, né? Pelos ingleses, pelos americanos. Eles são atualmente os imperialistas que herdaram esse modelo devido a pactos que fizeram com o povo eleito para poder expandirem esse modelo para o restante do mundo. Então veremos aqui algumas das características do Império Cartaginês Anglo-Saxão. Primeiro, eles são mercadores, e nesse modelo um povo tem valor somente naquilo que produz, nas suas mercadorias, nas suas riquezas naturais, para que seja útil para o comércio. E os povos conquistados, eles são escravizados, explorados sem limites. Seus costumes são totalmente apagados da história. Por isso que os povos de hoje, por isso que a gente, no geral, já não sabemos mais de nossas origens, porque ela foi apagada propositalmente para que o povo se estruturasse dentro de um novo tipo de sistema, que é esse modelo cartaginês anglo-saxão. Os povos só servem para produzir, produzir, produzir. Quanto mais produzir, mais valor tem para o sistema cartaginês anglo-saxão. E esse modelo está lá na Bíblia, né? Para quem quiser saber das origens dele, de onde que ele veio, nós podemos ver que é um sistema que foi instituído pelo próprio Jeová Satanás. Então eu separei aqui alguns trechos. Vamos lá, Deuteronômio 25:19. Quando, pois, o Senhor teu Deus te tiver dado descanso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, apagarás a memória de Amaleque, de debaixo do céu. Não te esqueçais disto. Amaleque seria uma representação dos inimigos de Jeová, né? O povo que se contrapõe ao povo eleito de Jeová. E vamos lá em Êxodo 17:14. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, que hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Salmo 9, versículos 5 ao 6. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para todo sempre. Quanto aos inimigos, estão consumidos, ruínas permanentes ficaram deles. E tu desarraigaste as suas cidades, e a sua memória pereceu com eles. Êxodo 34, 13 e 14. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso ele é. Deuteronômio 7, 5. Porém assim lhe fareis, derrubareis os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, queimareis as suas imagens de escultura a fogo. Então nós vemos, através dessas citações, né, o típico pensamento do sistema cartaginês, onde não se tem honra pelo povo conquistado, onde é aniquilado toda a ancestralidade e instituído uma nova doutrina, né, através do monoteísmo, que é a divindade suprema, que é o Deus do povo escolhido pelo demiurgo, por Jeová Satanás, para levar esse plano de dominação adiante, com o propósito final de um governo mundial na mão de um povo eleito por ele. E não podemos esquecer o princípio dos princípios dentro desse sistema cartaginês é o princípio da divisão, que visa manter os povos desunidos, lutando entre si, para que sejam dominados com mais facilidade, até que se chegue ao propósito final, né? Que é o governo mundial, onde se unificará todos os povos em adoração ao único Deus Criador, né? Entre aspas, pois esse Deus não nos criou. É por isso que nós temos políticas de direita e esquerda, porque tanto a direita como a esquerda elas servem ao mesmo propósito. Elas utilizam a mão esquerda para fazer a confusão, para vir à direita e trazer a solução, né? A prova disso também se encontra na Bíblia. Lá no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor,
Senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 118, 15 ao 16. A voz de júbilo de salvação está na tenda dos justos. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor é exaltada. A destra do Senhor faz proezas. Mateus 26, versículo 64. Jesus lhe disse: Tu o disseste, contudo, eu vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à destra de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então aí reforça a ideia, né, de que Deus utiliza a direita para punir a esquerda, mas na verdade tanto um quanto o outro são criados por eles, né? Como é dito na própria Bíblia, eu sou Deus que faz todas essas coisas, cria o bem, cria o mal, cria paz, cria guerras. Então, diante dessas informações, o que podemos extrair delas para poder analisar o atual cenário, né? Será que nas políticas atuais existe a ideia de um império universal sendo incorporada por algum líder? Ou trata-se de um jogo de direita e esquerda, né? De um lado criado pelo próprio demiurgo contra o outro criado também por ele, né? São uma briga de arquétipos, né? Uma luta entre arquétipos criados pelo demiurgo, para que através da guerra se resolva o conflito entre esses arquétipos, né? E a ideia de império universal, será que ela está vigente nos dias de hoje? Será que algum líder tem incorporado essas ideias? E a sabedoria hiperbórea, ela vai trazer de volta ao cenário a guerra essencial, que já não se trata da luta entre direitas e esquerdas, já se trata de uma guerra essencial entre duas facções, uma dos sidas leais contra a dos sidas traidores, né? Uma que quer nos libertar desse sistema e outra que quer nos aprisionar cada vez mais.